O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de recursos que discutem a eficácia de decisões definitivas em matéria tributária. Confira os detalhes com a repórter Marta Ferreira, que acompanhou a sessão e tem os detalhes. A discussão havia começado no plenário virtual, mas após pedido de destaque, o julgamento iniciou do zero no plenário presencial. Em análise, 2 recursos extraordinários. Um deles é de relatoria do ministro Edson Fachin e discute os efeitos da mudança de entendimento em decisões que valem para todos, ou seja, no controle concentrado de constitucionalidade. O outro recurso é de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso e também trata do mesmo tema, mas em decisões individuais voltadas apenas às partes do processo, ou seja, no controle difuso de constitucionalidade. Em ambos os casos, a União pretende voltar a recolher a contribuição social sobre o lucro líquido de empresas que, na década de 1990, tinham ganhado na Justiça, com trânsito em julgado, o direito de não pagar o tributo. Essas decisões, restritas às partes, consideraram inconstitucional a lei que instituiu a contribuição. Agora, o STF precisará definir se a decisão posterior da Corte, em 2007, em ADI, que validou essa cobrança, alcança as empresas que até então estavam isentas por força das decisões judiciais definitivas que a favoreceram. Para a gente entender melhor, o plenário está decidindo se um contribuinte que conseguiu decisão favorável já transitada em julgado, permitindo o não pagamento de um tributo, se ele pode ser obrigado a pagar a contribuição depois de decisões do STF em sentido contrário que valide essa cobrança. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pelo STF vai valer para casos semelhantes julgados em todo o país. Na primeira sessão, houve as sustentações orais. Na retomada do julgamento nesta quinta-feira, os ministros começaram a votar. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator de um dos recursos, foi o primeiro a se manifestar. Ele negou o recurso extraordinário da União. Barroso, porém, reconheceu a constitucionalidade dessa cobrança e propôs a seguinte tese. 1. As decisões do Supremo Tribunal Federal em controle incidental de constitucionalidade anteriores à instituição do regime de repercussão geral não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. E 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. O ministro Edson Fachin, relator do segundo processo, no caso concreto, aceitou o recurso para reformar o acórdão recorrido. Ele concordou com Barroso, mas propôs o momento em que a decisão do STF deve passar a valer com a seguinte tese. A eficácia temporal de coisa julgada material derivada de relação tributária de trato continuado possui condição resolutiva que se implementa com a publicação de ata de ulterior julgamento realizado em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, quando os comandos decisionais sejam opostos, observadas as regras constitucionais da irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena, bem assim, ou a anterioridade nonagesimal, de acordo com a espécie tributária em questão, e considerando razões de segurança jurídica, com destaque ao seu consectário da proteção da confiança aos contribuintes acobertados pela coisa julgada, o presente entendimento tem eficácia pró futuro a partir da publicação da ata de julgamento desta decisão. Os outros ministros acompanharam o voto dos relatores. Quanto à modulação, os ministros Nunes Marques e Luiz Fux divergiram dos demais e seguiram a posição do ministro Edson Fachin,
entendendo que os efeitos temporais da decisão para que tenha eficácia pro futuro a partir da publicação da ata de julgamento da decisão. Na sequência, o julgamento foi suspenso.